Amados irmãos, bom dia. Bom dia nesse dia bom. Um bom dia, bendizendo, louvando e adorando o nosso Deus por tão grande obra que Ele tem feito na terra. As obras do Senhor são gloriosas e grandiosas. E nesse dia lembramos da grandiosa obra da ressurreição, o grande milagre da ressurreição. Aquele que esteve crucificado, pendurado no madeiro entre dois salteadores, em vergonha, em escárnio, em zombaria, em sofrimentos terríveis. Aquele que esteve na sepultura fria, levantou dos mortos. Numa manhã de domingo como essa, num dia como esse, a luz brilhou. O nosso Jesus Cristo, a luz do mundo, ressuscitou dos mortos, nos dando a grande vitória. Irmãos, a doutrina da ressurreição é parte essencial do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sem ressurreição não há Evangelho, não há boa notícia. Continuamos todos perdidos em nossos pecados. Não há Evangelho, boa notícia a ser pregada. Sem a ressurreição não há esperança. O apóstolo Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é essa, certeza, devido à ressurreição dos mortos. É essencial. Ela também, essa doutrina maravilhosa, resguarda a igreja de desvios. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, aquele capítulo 15, aquele imenso capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, é imenso e tem uma razão para ser imenso, por causa de desvios, de filosofias. A igreja em Corinto ficava na Grécia, Corinto era na Grécia, e filosofias começaram a entrar na igreja falando sobre a questão da ressurreição de mortos, dizendo que mortos não ressuscitam. Havia uma filosofia que ensinava que a carne, a matéria é má, que era uma loucura a ressurreição, que a salvação do ser humano estava em abandonar a carne, abandonar o corpo e o espírito, se libertar do corpo. Isso começou a entrar na igreja. Então Paulo escreve essa carta de Paulo aos Coríntios e fala no capítulo 15 a respeito da ressurreição dos mortos, a ressurreição do nosso Senhor. E logo no capítulo 15, no versículos 1 e 2 e versículo 12, é importante demais isso, porque resguarda a igreja de desvios doutrinários. Ele diz também: vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis nele, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. No versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Se nós pregamos que Ele ressuscitou, como é que alguns entre vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Por causa da filosofia falsa que estava entrando na igreja. A doutrina falsa. E também essa doutrina nos difere de todas as religiões do mundo. A única religião que prega a ressurreição é o cristianismo, e claro, isso só pode ser mesmo o cristianismo, porque só Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e nos dá a promessa de ressurreição como Ele ressuscitou. Buda ficou na sepultura, Maomé ficou na sepultura, Confúcio ficou na sepultura, só ele venceu a morte. Então essa manhã meditaremos nessa grande, maravilhosa, gloriosa verdade.
doutrinária da ressurreição do Filho e da ressurreição de todos aqueles que nele creem para uma vida de glória. Todos ressuscitarão. Quem crê nele para uma vida de glória. Quem não crê para uma vida de vergonha eterna, sim? Na verdade, uma morte eterna, né? Morte eterna. Estarão vivos, mas em vergonha, em sofrimento. Então, nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, deixa claro que a ressurreição é um fato. É um fato histórico, é um fato da história cristã. Não é mito, não é fábula. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala que o que eles anunciavam não se baseava em fábulas, em mitos, mas eles mesmos viram a glória, a manifestação da glória do Filho de Deus, tanto no Monte da Transfiguração, quanto depois, claro, na ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele diz, logo no início, no versículo 1, também vos notifico. Notificar é vos declaro, certifico, faço vocês saberem, eu confirmo. É fato. Temos o testemunho das Escrituras. Então, em primeiro lugar aqui, existe o testemunho das Escrituras a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como é importante o papel da Escritura. Há o testemunho da Escritura de que Jesus ressuscitou dos mortos. Em Atos 2, 25 e 28, Atos capítulo 2, versículos 25 a 28, o apóstolo Pedro pregando diz, porque dele disse Davi, sempre vi adiante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. A profecia, Davi morreu e viu a corrupção. Ele estava profetizando do santo, que não veria a corrupção. O testemunho das Escrituras. Mas também há o testemunho das próprias testemunhas, pessoas que viram o Senhor Jesus ressurreto. E não foi pouca gente. Então voltemos a 1 Coríntios, capítulo 15, de 5 a 9, diz o seguinte, e que foi visto por Cefas, ou seja, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto, dos quais vive ainda a maior parte. Na época de Paulo, ainda vivia a maior parte dos que tinham visto Cristo ressurreto, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim, como a um abortivo, testemunho das testemunhas oculares. E Atos capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, o morto, aquele que esteve morto, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando aquele que esteve silenciado no sábado, como meditamos ontem, aquele que esteve em silêncio na sepultura,
se levantou, se ergueu e por 40 dias ficou com a sua igreja aqui na terra, falando a palavra, o verbo eterno, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra, falando do que respeita ao reino de Deus. Sim, em primeiro lugar, a ressurreição é um fato da história cristã, é fato da história humana também. Aconteceu na história dos homens. Esse mundo mau e perverso. Ele veio, morreu na cruz, ficou no sábado na sepultura, mas ergueu-se no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Em segundo lugar, irmãos, a ressurreição é a lógica da vida cristã. Sim, sem ressurreição não há lógica em ser crente, não há lógica nenhuma em ser cristão, não existe mais nada a ser feito. Irmãos, sem ressurreição não há lógica em ser crente, não há lógica em frequentar a igreja. Vivamos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos e acabou, morreu, acabou. É o ditado do mundo, é por isso que eles vivem assim, não tem esperança, não creem em nada, não creem no juízo final, não creem no juízo eterno, não creem na volta de Cristo, não creem que Ele ressuscitou verdadeiramente. E se Ele não ressuscitou, não haveria lógica em vivermos, em sermos cristãos. Sem ressurreição, Paulo diz que é inútil, é vã e vazia a nossa vida. Somos apenas religiosos como todos os outros religiosos, mas não temos uma âncora firme da nossa alma. Mas sabemos que Ele ressuscitou. Mas então vejamos o que Paulo diz. Em 1 Coríntios 15, 19, ele diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo é nosso Salvador só para curar-nos das enfermidades? Só para dar-nos emprego? Só para a felicidade terrena? Só para dinheiro? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. No versículo 12 ele diz: ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo, ó a lógica, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé, inútil, vazia. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha toda a lógica argumentativa. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda temos os pecados sobre nós, não temos Salvador. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, aqueles que morreram crendo em Cristo, estão completamente perdidos, porque Ele não ressuscitou. Não há justificação para nós, não há esperança alguma. A lógica argumentativa, a lógica da vida cristã. Versículo 30, 34. E Paulo fala: por que estamos nós também a toda hora em perigo, nós apóstolos? Os que pregam essas coisas. Eu protesto que cada dia morro. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: todo dia estou colocado à morte, perseguido. Protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Sim, que argumentação, não? Se ele não ressuscitou, para que eu fico aqui?
em perigo de morte, todo dia em perigo de morte. É melhor aproveitar a vida, vivendo no mundão, porque não tem mais, morreu, acabou, aproveitemos a vida. Sim, é a lógica. A ressurreição é a lógica da vida cristã. Em terceiro lugar, a ressurreição é a glória, o ápice, a coroação da vida cristã. Qual que ele diz no versículo 20 até o 28? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro de muitos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos em glória. A promessa dele, assim como ele tem um corpo glorioso, nós também teremos um corpo glorioso. E como será, né? A natureza da ressurreição, como será isso? Nós nos conheceremos uns aos outros? Sim, irmãos, não teremos amnésia. Vivemos aqui, não haverá mais esses laços, né, que existem de pais, filhos, marido, esposa, mas lembraremos uns dos outros, não ficaremos com amnésia, nosso corpo será perfeito, nossa mente aperfeiçoada, será perfeição, glória. E as nossas fraquezas, nosso corpo idoso, deficiente, fraco, não haverá mais limitação de espaço nem de tempo. Viajaremos por esse universo de uma forma impressionante. Impressionante. Não temos como nem mensurar isso. Velocidade da luz? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Seremos ilimitados, né? Um corpo glorificado, perfeito, glorioso, poderoso, como é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos leiam, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas os irmãos leiam do versículo 35 de 1 Coríntios 15 ao versículo 57. O apóstolo Paulo vai falar da natureza da ressurreição, a natureza do nosso corpo, como seremos, dá um vislumbre, nós não temos ainda ideia da completude, da plenitude, da glória que será a promessa que temos, irmãos. E a certeza não é uma promessa de homens. Como nós nos frustramos com os homens. Como nos frustramos. Mas a promessa é dele, aquele que nunca mentiu, aquele que nunca pecou, aquele que morreu na cruz sendo justo, sem nenhum erro sequer, aquele que ficou na sepultura frio, gelado, defunto. A promessa é daquele que levantou no domingo de manhã, provando que não tinha pecado, que era justo, que não mente. Deus, o Filho, a promessa dele é essa para nós.
que nós também ressuscitaremos. Assim nosso corpo será como o corpo dele. Ele que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória, diz a palavra de Deus. Vale a pena, irmãos, leia. Eu sei que é um pouco, alguns versículos aí do 35 ao 57, mas, irmão, vale a pena. Leia. Você vai ter um vislumbre de como será o teu corpo. É o que Paulo fala em Filipenses 3:20, diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, fraco, para ser conforme, de acordo, igual o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e não um poder falho, mas eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, assim como ele tem o poder de sujeitar tudo debaixo dos seus pés, sujeitar Satanás, sujeitar os demônios, sujeitar a morte. Ele sujeitou a morte debaixo dos seus pés. Ele tem todo o poder. Assim também, o mesmo poder ele usará para sujeitar a fraqueza do nosso corpo e transformar o nosso corpo num corpo glorioso como o dele, irmãos, como o dele. É por isso que Paulo termina esse capítulo essencial, essa doutrina maravilhosa, da seguinte maneira. Eu vou ler só uma parte dos versículos que eu citei para que os irmãos possam ler. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, é certo, assim como ele ressuscitou, é certo, a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não haverá corrupção, degradação do corpo, nada. E nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, só que o aguilhão da morte foi quebrado, arrebentado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E que vitória, irmãos! Que vitória! Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre Satanás e os demônios, vitória sobre a morte. A morte, Paulo aqui desafia a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão, a tua força. Paulo lança um desafio em rosto, na cara da morte. É por isso que ele diz em Filipenses que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Paulo não temia mais a morte. A morte se tornou um servo do cristão para levá-lo direto à presença do ressurreto Filho de Deus. O ressurreto Filho de Deus. Então ele diz no versículo 58. Portanto, devido a isso tudo, meus irmãos, que eu acabei de falar, de ensinar a vocês, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos,
Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.